Olá, meu nome é Keila Tinoco de Souza e hoje eu estou aqui para fazer um breve resumo da minha pesquisa de mestrado intitulada Avaliação da Lei Federal 14.026, de 2020, um estudo à luz de marcos regulatórios de saneamento básico latino-americanos e europeus. Essa pesquisa foi orientada pela professora Natália Roland. Bom, o saneamento é um tema complexo e multidimensional, o que acaba exigindo soluções efetivas para a redução de carências. A trajetória do setor de saneamento brasileiro é marcada por contextos políticos distintos ao longo do tempo. E tendo em vista o saneamento como parte da esfera política que depende da atuação do Estado, destaca-se a promulgação da Lei Federal 11.445, de 2007, e da Lei Federal 14.026, de 2020. O objetivo central dessa pesquisa foi avaliar os marcos regulatórios de saneamento básico no Brasil, a fim de analisar as diretrizes introduzidas pela Lei 14.026 em relação às disposições da Lei 11.445, buscando compreender suas implicações para a gestão e para a universalização dos serviços e também discuti-las à luz de experiências internacionais. Essa pesquisa teve como método a análise de conteúdo a partir de documentos oficiais, sendo eles as legislações brasileiras já citadas e também as legislações da Argentina, do Chile, da França e da Inglaterra, que tratam da prestação de serviços de saneamento. Bom, dentre os resultados obtidos, foi possível categorizar três principais grupos, sendo eles a regionalização como meio à privatização, a regulação e o novo papel da ANA e aspectos contratuais e econômicos. Tratando primeiro da regionalização, ela ganha grande destaque no novo dispositivo legal, se tornando também um objetivo da Política Federal de Saneamento Básico. A proposta de regionalização ela se torna uma condição de acesso aos recursos públicos e financiamentos da União. Já se tratando da regulação, a gente tem a ANA como a responsável pela instituição de normas de referência, uma medida que é justificada como meio de uniformizar o setor. Então, a ANA acaba se tornando uma agência reguladora maior, correndo o risco de se sobrepor suas funções, às responsabilidades dos entes reguladores. Além disso, a alocação de recursos públicos também fica condicionada à observância das normas de referência emitida pela ANA. Então, essas medidas elas são muito similares àquela adotada na época de implantação do Planasa, como uma forma de pressionar os municípios a aderirem. Bom, além disso, são identificadas outras disposições que viabilizam a participação do setor privado, como a vedação dos contratos de programa, a possibilidade de uma empresa produzir e outra distribuir a água, possibilidade de subdelegação também, e além de que essas profundas alterações elas são impostas em qualquer regime de transição. Em relação aos subsídios, é identificada a possibilidade de adoção apenas aos usuários, excluindo a possibilidade de adoção às localidades, o que tem relação aí com a proposta de regionalização. Bom, em relação às legislações internacionais, é possível identificar a regionalização como uma estratégia que antecede ou facilita a privatização, e esse movimento foi identificado tanto na Argentina, quanto no Chile, quanto na Inglaterra. No entanto, no Chile e na Inglaterra, as empresas públicas que estavam no centro dessa mudança, ao contrário do que está acontecendo no Brasil, a fragmentação regulatória como uma característica comum à França, à Argentina e ao Brasil. E em relação ao Chile e à Inglaterra, a gente consegue identificar a regulação econômica prevalecendo sobre a regulação social, assim como também é proposto pelo novo dispositivo legal brasileiro. Além disso, destaca-se aqui também o órgão regulador chileno como consideravelmente dependente do governo, o que acaba influenciando aí na sua atuação, e a complexa regulação inglesa, que acaba atribuindo um risco elevado de captura regulatória. Bom, a legislação argentina e francesa reconhecem explicitamente o direito humano à água e saneamento, ao contrário do Brasil. Na França, o contrato é colocado como o principal pilar da concessão, tornando o serviço muito dependente do prestador e do acordo firmado. No Chile, a gente consegue identificar
um caso muito à parte, com a concessão tendo um prazo indefinido e se tornando praticamente um direito de propriedade da água. E na Inglaterra é possível identificar regras que garantem a concorrência, regras que permitem subsídios às concessionárias e também que regulam fusões entre empresas que possuem grande influência no setor. E também em relação ao Chile e à Inglaterra, a gente consegue perceber a exigência de licitação e a possibilidade de subdelegação, que são características também do novo dispositivo legal brasileiro. Como conclusão, a gente percebe que a regionalização vem como uma medida a fim de viabilizar a entrada de concessionárias privadas e enfraquecer a atuação das companhias estaduais, e que essa aplicabilidade dessas medidas, elas são colocadas muito fortes, principalmente em relação aos municípios pequenos, que acabam sendo coagidos a participarem de alguma forma, por dependerem desses recursos. É atribuído um grande desafio à ANA aí, e também a privatização é colocada como uma solução para os problemas, como uma única solução para os problemas enfrentados pelo setor de saneamento brasileiro. Além disso, a gente percebe a ausência de qualquer referência ao direito humano à água e esgotamento sanitário no texto do novo dispositivo legal. As medidas estabelecidas pela Lei 14.026 se aproximam daquelas mencionadas nas legislações chilena e inglesa, ao passo que, ao contrário da legislação argentina e francesa, não reconhecem o direito humano à água e esgotamento, o que, apesar de ser simbólico, fortalece a obrigação do Estado na prestação dos serviços de saneamento. Obrigada.